Aqui hoje, senador Ataídes, é uma matéria de ontem, de primeira página, com manchete bem grande no jornal o Globo, feita pelo jornalista Demétrio Weber. Eu creio que essa matéria deve ficar nos anais da imprensa brasileira, pelo papel que ela tem quando a gente analisa os trabalhos, o cuidado do jornalista, da equipe e, sobretudo, a competência para conseguir as informações que eu próprio venho tentando há muito tempo e nunca consegui. Eles tiveram a competência de, em vez de ficar apenas pedindo ao Ministério, como eu pedia, eles conseguiram através da lei que garante acesso às informações. Por que eu digo que essa matéria é tão importante? Vamos ver primeiro o lado positivo que a matéria mostra da Bolsa Família. Senador, já imaginou como estariam 50 milhões de brasileiros e brasileiras que hoje recebem a Bolsa Família se ela não existisse? Já pensou a dificuldade dessas pessoas para comer no dia a dia? Se alguém não está conseguindo perceber essa importância, olha a seca no Nordeste. Sou nordestino e vi seca. As pessoas migravam para as cidades. As pessoas assaltavam carros com comida, ônibus, caminhões. Hoje, elas têm um dinheirinho que lhes permite comprar comida. A tragédia econômica e social é total nessas regiões, em seca. Mas a fome não veio como sempre vem, graças à Bolsa Família. Esse é um programa que representa, a meu ver, uma das grandes conquistas da democracia brasileira. Essa ideia de transferir renda através do governo, da sociedade, para os mais pobres do Brasil. A nossa elite sempre foi egoísta, arrogante. Com a Bolsa Família, nós temos talvez o primeiro gesto de generosidade da elite brasileira, graças ao governo Fernando Henrique Cardoso, com a Bolsa Escola, e com o governo Lula, que ampliou o número de 12 milhões para 50 milhões. Agora, dito isso, desse meu elogio, dessa minha constatação de que a Bolsa Família é uma conquista no atendimento das necessidades básicas, eu vou repetir. É uma conquista no atendimento das necessidades básicas. Eu quero mostrar que ela é um fracasso do ponto de vista da eliminação das necessidades básicas e do ponto de vista de superação do quadro da pobreza. Há uma diferença muito grande entre atender a necessidade e abolir a necessidade. A Bolsa Família atende, sim, e merece ser elogiada por isso. Atende para resolver uma necessidade imediata, mas ela não serve para aquilo que nós todos desejamos, que é abolir a necessidade de bolsa. E o triste é que na sua concepção inicial, que eu tenho orgulho de dizer que formulei, a Bolsa Escola, ela casava a bolsa e a escola. A bolsa atendia à necessidade, a escola abolia a necessidade. Havia um casamento entre atender a necessidade já com esse dinheiro, não dá para esperar que a criança estude para sair da pobreza, mas ao mesmo tempo que atendia a necessidade imediata, abolia a necessidade futura por meio da educação das crianças. O presidente Lula, senador Ataídes, eu acho que cometeu 3 grandes erros ao transformar a Bolsa Escola em Bolsa Família. O primeiro erro foi o nome. Parece tolice, mas quando uma mãe recebe um dinheiro que vem sob o nome de Bolsa Escola, ela pensa, eu recebo esse dinheiro porque meu filho está na escola e pela escola vai sair da pobreza. Quando ela recebe um dinheiro chamado Bolsa Família, ela pensa, eu recebo esse dinheiro porque minha família é pobre, se eu sair da pobreza, eu perco esse dinheiro. Os neurolinguistas explicam isso. A palavra passa a ideia. O Lula, ao mudar de Bolsa Escola para Bolsa Família, quebrou o compromisso educacional. Quebrou na cabeça das mães a vinculação daquela renda com a escola onde o filho ia. Quebrou, rompeu, acabou na cabeça das mães esse compromisso.
Segundo erro, foi ter tirado o programa do Ministério da Educação e colocado no Ministério da Assistência Social, que é chamado de Desenvolvimento Social, mas, na verdade, é o Ministério da Assistência Social. Fora do MEC, perdeu-se a conotação do compromisso com a educação. Um erro grave. Facilitou o atendimento da necessidade, mas dificultou a abolição da necessidade no futuro. E o terceiro erro foi misturar o programa Bolsa Escola, vinculado à educação das crianças, com Vale Gás, com Vale Alimentação. Vale Gás, Vale Alimentação tinha que ser para todos, mas Bolsa Escola tinha que ser para quem tem criança na escola. Foram 3 erros gravíssimos, ao lado da grande coisa que foi aumentar o número. Grande coisa. Temos que elogiar, temos que parabenizar. Chegar praticamente a todas as famílias necessitadas e atender com um mínimozinho, é verdade, para superar essa necessidade imediata, mas sem abolir a necessidade. Senhor Ataídes, eu acho que dá para fazer uma comparação com a nossa luta pela abolição da escravatura. A Bolsa Família é mais ou menos como a lei do ventre livre, ou como a lei dos sexagenários, que de fato ajudou a melhorar a situação dos escravos. Uma criança nascia de uma mãe escrava, ele era escravo desde o nascimento. A lei do ventre livre trouxe essa coisa maravilhosa. O filho da escrava fica livre, mas não aboliu a escravidão. A mãe continuou escrava. Continuava sendo possível vender os escravos adultos de um lugar para o outro. A lei do ventre livre foi um avanço, mas não foi a mudança que a gente queria. Mesma coisa a lei do sexagenário. Colocar um velho de 60 anos para trabalhar era uma maldade. A lei do sexagenário disse, vamos acabar essa maldade. Os velhinhos não precisam trabalhar. Mas a escravidão continuou. A Bolsa Família tem o mesmo tipo de resultado. É bom, merece elogios, tem que ser comemorado, mas tem que ser criticado, porque não corresponde à lei áurea, não corresponde à abolição da necessidade, corresponde apenas ao atendimento da necessidade. E a mudança para o Ministério do Desenvolvimento Social foi uma tragédia, porque a obrigação do Ministério é atender, não é abolir. É atender a necessidade dando dinheiro, não é colocar as crianças na escola. O Ministério da Ciência não consegue colocar na cabeça, a ministra atual não consegue colocar na cabeça dela a importância da educação. Quer um exemplo? Vou repetir o que já falei aqui. Eu coloquei um projeto de lei que colocava uma condicionalidade para receber a Bolsa Família. Do mesmo jeito que está escrito que a família tem que ir na escola, mas a própria matéria do Globo mostra de que não é cumprida, tem que ir para a escola. Está escrito essa condicionante. Eu coloquei mais uma condicionante. Os pais teriam que ir na escola dos filhos pelo menos uma vez por ano, senador. Porque educação não é só escola, é escola e família. Esse projeto passou pelo Senado inteiro. Chegou na Câmara e passou por diversas comissões. Na última comissão, o governo da Dilma chegou lá e não deixou ser aprovado. A presidenta Dilma, que no dia 1º de maio falou tão bem sobre a educação, não permitiu que fosse aprovado um projeto que fazia com que as famílias fossem à escola onde estudam os filhos. Por quê? Porque a ministra me disse, fui falar com ela, e a ministra me disse, mas nós temos que atender os pobres e não dar obrigação aos pobres. Mas sem essa obrigação, os filhos não estudam. Se não estudam, não abole a necessidade. Continuam prisioneiros da Bolsa, que é o que essa matéria do Globo mostrou. O que ela mostrou, e que eu já falei diversas vezes aqui, não tinha prova, o Globo deu a prova, é que nós já estamos na 2ª geração de mães recebendo Bolsa Família, ou seja, necessitando. Crianças que recebiam a Bolsa 10 anos atrás, hoje precisam de receber como mãe, não mais como criança. Perpetuou-se. E essa mãe, que era criança e recebe, suas crianças vão continuar necessitando. E, felizmente,
A gente vai continuar dando a Bolsa Família. Pior é se não desse. Felizmente vai ser dado Bolsa Família. Mas o ideal, e essa era a ideia inicial, é que em uma geração ninguém ia precisar mais de Bolsa Família, nem de Bolsa Escola. Essa era a ideia. A Bolsa Escola é um programa abolicionista. A Bolsa Família é um programa assistencialista. E isso faz toda a diferença. Isso faz uma diferença radical. E a própria matéria do jornalista Demetrio Weber mostra, quando a gente analisa que em certas famílias tem menino estudando, tem menina estudando, mas deviam todos e todas estarem estudando. Ele mostra como uma menina que recebe a Bolsa Família está fazendo um curso universitário. Mas era preciso que todas tivessem terminado o ensino médio com qualidade. Todas estivessem conseguindo fazer um bom ensino de formação técnica para ter um emprego e não precisar da Bolsa Família. Eu lamento profundamente que o governo Lula e a Dilma continuam com essa concepção, tinham preferido um programa assistencialista do que um programa abolicionista. Tinham preferido apenas uma coisa boa, que é atender a necessidade, em vez daquilo que realmente é revolucionário, abolir a necessidade. Isso é pela educação, como o senhor mesmo já deu seu exemplo um dia desses. É a escola, não é a bolsa que resolve o problema. A bolsa é uma condição, um instrumento que a gente usa. Mas o grande mérito desse programa é a escola, não é a bolsa. Por isso a mudança de nome foi um erro. E eu digo, não por uma questão de mágoa de eu ter inventado esse nome. Fui eu que inventei esse nome. O programa já existe. Eu criei conceitualmente o programa quando reitor da UNB. Eu escrevi um livro publicado ainda nos anos 80, propondo essa ideia, mas não tinha o nome Bolsa Escola. Era Renda Mínima Vinculada à Educação. Bolsa Escola, vou fazer aqui uma confissão, eu criei durante a campanha para governador, quando se perguntou se não podia usar esse programa para o Distrito Federal. Eu achava que não podia, porque viria todo mundo do Brasil. E aí eu descobri, a gente põe a condição de 5 anos e põe um valor maior do que meio salário mínimo. E passamos a pagar aqui um salário mínimo. Mas, naquele momento, nós sabíamos, do ponto de vista publicitário, senador Thaídes, que colocar na televisão, vou criar um programa de renda mínima condicionada à educação, ninguém ia entender, não ia ter um voto. Aí eu inventei a palavra Bolsa Escola, lembro muito bem, uma noite, no meu computador, para levar para o pessoal da publicidade. Não sei por que foi Bolsa Escola. Podia ser de outro nome. Esse nome pegou tanto, que o presidente Fernando Henrique Cardoso, que esperou 5 anos para pôr o programa, 5 anos, vamos cobrar isso dele, e eu levei para ele ainda na transição, ainda em 94, no mês de novembro, e eu tenho a carta guardada, e coloquei num livro meu chamado A História da Bolsa Escola, levei para ele, levei para o ministro Paulo Renato, levei para a dona Ruth. Ele esperou 5 anos, mas teve a generosidade raríssima na política de pegar o nome que eu inventei e manter no programa dele. E eu sei que ao redor dele muitos disseram, isso é um erro, presidente, colocar o nome que já foi inventado por outro político do PT, o senhor do PSDB. E ele disse, não, esse nome é bom. E claro, ele devia saber que ao colocar no Brasil inteiro, o Distrito Federal seria esquecido, e não tem problema nenhum. Mas ele manteve o mesmo nome e essa é uma generosidade que é preciso reconhecer. O presidente Lula, muito mais orientado por Duda Mendonça, porque eu era ministro e participei disso. Duda Mendonça foi quem criou o nome Bolsa Família. Eu lembro do dia que ele mostrou, numa reunião com alguns ministros, em que ele botou 2 cartazes, um escrito Bolsa, outro Escola. Aí ele mostrava um e outro, aí depois ele tirava esse e botava um Família. Por quê? Porque o programa deixaria de ser do Fernando Henrique. Mas tem mais uma lógica, que depois eu vim perceber, embora eles não percebessem também, é que, de fato, não era mais a Bolsa Escola. De fato, era uma Bolsa Família. De fato, não era mais um programa educativo, era um programa assistencial.
com todas as qualidades da assistência social. Todas, todas, todas. E eu volto a repetir o que eu disse no começo. Imagine o Brasil hoje se não tivéssemos a Bolsa Família. Agora imagine o Brasil daqui a 20 anos se a gente ainda tiver a Bolsa Família. E é o que vai acontecer. Porque se a gente considera desde 2001 com Fernando Henrique, já são 14 anos. Se a gente considera esses 10 anos do governo Lula e Dilma, falta pouco para completar 20 anos. Então, eu repito, seria uma tragédia se o Brasil de hoje não tivesse a Bolsa Família. E será uma tragédia se daqui a 20 anos a gente continuar precisando da Bolsa Família. E a saída da educação. Está lá, a matéria do jornalista Demétrio, ele coloca a situação de alguns que estão saindo pelo estudo. E não dá para colocar, mas eu garanto, não sai sem o estudo mais, a não ser que tire na loteria. Não tem outro jeito. Hoje não tem uma maneira de sair da pobreza se não passar pela educação. E esta revolução tem que ser feita na cabeça das mães pobres. Eu digo mães porque os homens hoje estão abandonando as famílias. Elas têm que entender que as crianças dela não sairão da pobreza se ficar só com a Bolsa Família hoje, sem colocar na escola para construir o amanhã. Elas têm que entender. Alguém precisa mostrar a essas mães que é um direito delas terem a escola para os filhos. Escola boa. Não isso que faz de conta que é escola, que parece escola, mas que não é escola. As famílias pobres precisam despertar para o direito da escola. É mais ainda do que o direito da Bolsa Família. Aí um dia alguém me disse, mas sem comida não se estuda. É verdade, por isso a Bolsa. Mas só com a Bolsa não se estuda, por isso escola. Sem feijão não se aprende, mas só feijão não ensina. Sem o estômago, isso aqui não funciona, mas só com o estômago, isso aqui não funciona também. Precisa isso e isso. Isso é a Bolsa, isso é a escola. Ao chamar Bolsa Família, ficou só nisso. É melhor do que nada, 1000 vezes melhor que nada. É suficiência 1000 vezes menos do que ser suficiente. Por isso, senador, eu venho aqui tomar esse seu tempo, o tempo dos senadores e senadoras, para dizer ao povo brasileiro, comemoremos o fato de que o Brasil tem um programa Bolsa Família, mas nos preocupemos com o risco de que há 20 anos o Brasil ainda vai precisar ter Bolsa Família. Isso depende apenas de uma coisa: educação para os filhos das famílias que têm Bolsa Família. Educação, escola. Este é que é o caminho da abolição da necessidade. Bolsa Família é o caminho da assistência à necessidade. Mas não basta assistir à necessidade, precisa abolir a necessidade. E a matéria do Globo de ontem, a meu ver, tem um papel histórico, porque pela primeira vez se mostra com dados que as famílias estão perpetuando a necessidade de uma bolsa. E se isso acontece, o programa fracassou, apesar de assistir bem. Assistiu, mas fracassou. É como você manter uma pessoa na UTI sem curá-la. Não basta ficar dando o remédio, é preciso dar o remédio e dar a cura. A Bolsa Família é um remédio. A educação é a cura que permitiria que essas famílias saíssem da pobreza. E aí sim nós vamos poder comemorar. É isso, senador, que eu tinha para colocar, parabenizando o jornal o Globo, parabenizando o jornalista Demétrio Weber, sua equipe, pela competência investigativa, pela ênfase do texto e, certamente, já me adiantando, pelo papel histórico que essa matéria vai ter no funcionamento das políticas públicas brasileiras daqui para frente.